Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir a sua presença em nossas vidas. Sentir as vibrações do seu amor a nos envolver e a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros que vieram ter conosco para nos suprirem de necessidades profundas, para infundirem em nossos corações o vigor da fé, o alento da esperança e do bom ânimo, para não soerguermos no caminho. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos sublimes, que amparam a humanidade da Terra, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos os estudos dessa noite. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Nós vamos, então, iniciar a nossa apresentação. Nós vamos pedir delicadamente que alguém cometeu um equívoco e está fazendo uma apresentação. Assim que for resolvido, a gente começa a nossa. O nosso tema de hoje O nosso tema de hoje é o início do capítulo 7, mas o capítulo 7 vai fazer referência a alguns capítulos anteriores, onde se inicia a fala das desencarnações coletivas, e que nós estudamos, então, os flagelos, né, na oportunidade. E hoje nós vamos precisar voltar nesse tema da desencarnação e da morte física, para que a gente possa passar para esse 7º capítulo já bastante reflexivo em relação a esse momento superlativo da humanidade, onde as desencarnações de entes queridos, né, fazem parte da nossa vida, fazem parte dessa reflexão. O tema é importante e, portanto, eu aproveito para convidar a todos que tenham dúvidas, que tenham fobias, que tenham alguma reflexão sobre a morte do corpo e a desencarnação do espírito, que possam fazê-lo no chat para que a gente depois reflita juntos, ok? Então, que Jesus nos ampare para nós iniciarmos esse momento. No rumo do mundo de regeneração. Abnegados servidores retornam e nos dizem: fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade. Nós mesmos de retorno ao planeta querido, e por isso todo esforço e abnegação fazem-se necessários para instalar o reino de Deus na terra de regeneração. Esses espíritos servidores de Jesus estão muito próximos, mas muito próximos mesmo. Em brevíssimo tempo, todos retornarão à reencarnação neste planeta para comporem a falange dos espíritos de Jesus que irão implantar o processo de regeneração no planeta Terra.
Sede vós aquele que ama. Bezerra de Menezes, numa das suas mensagens em 2009, já prenunciando o momento pandêmico que iríamos passar, nos disse: só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Por mais sofridos sejam esses momentos de desencarnes coletivos, eles são necessidades evolutivas. Então, as nossas mazelas morais, as nossas dificuldades, elas geram necessidades evolutivas. E esse momento coletivo é uma necessidade evolutiva de todos nós. Então, sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção da família, do lugar de trabalho e de toda a sociedade. Nós estamos começando hoje o estudo nessa convocação forte dos espíritos para que nós possamos estar mais a postos do que imaginávamos, para que esse momento não seja um eterno aguardar passivo, enclausurados e atemorizados, mas que seja um momento de prudência e de grandes realizações, para que haja nesses estados internos de reino de Deus, que nada mais são do que expressão dos valores morais do espírito, que isso seja uma expansão, dilatado a todos os corações a nós vinculados, e principalmente aqueles que ainda não aprendemos a amar. O momento é este. Quantas bênçãos vertem dos céus na direção das consciências humanas, com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Quantas bênçãos! A proximidade dessas pleiades de espíritos sublimes, de colônias espirituais altíssimas, eles vêm nos dar sustentação a esse momento de grande dor, e isto gera para nós um estado vibratório esperançoso, porque qualquer um de nós pode registrar-lhes a presença no momento de prece, no momento de trabalho, no momento de introspecção, nas alegrias do espírito, nas convivências fraternas, nós somos capazes de sentir essas presenças honradas junto a nós. O capítulo 7, o grande encontro, que provavelmente a semana que vem entraremos mais profundamente, nós faremos hoje um prenúncio para isso. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Então, a doutrina espírita vivenciada é um processo libertador. Olha que espetáculo, né, de oportunidade nós temos de vivenciar a doutrina espírita para educar o ser espiritual que somos. Mas, em contrapartida, amigos queridos, a ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. E é baseado nesta frase que nós vamos tratar hoje as questões que trouxemos. A ausência de valores espirituais é quando o espírito pauta sua encarnação nos valores da terra, nos valores do homem encarnado, nos valores da matéria. E ele sofre um depauperamento energético, uma ausência de vigor vital. A vitalidade do espírito, quando ele está sugado, exaurido pelas forças da matéria e do materialismo,
ele não tem o vigor necessário para manter um sistema de equilíbrio de que tanto nós somos necessitados nesse momento. Então, diz o apóstolo Paulo, as virtudes devem ser cultivadas, revesti-vos como eleitos de Deus na humildade, mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros, né? Essa é uma das raras imagens de Paulo, é uma pintura que, segundo as pessoas mais capacitadas, representa muito a condição dele quando estava reflexivo, escrevendo as suas cartas, os seus evangelhos e levando o pensamento de Jesus à humanidade. No livro, nesse capítulo, o início do capítulo vai mostrar um acontecimento de vários tipos de desencarnes, onde esses desencarnes vieram associados com influenciações espirituais graves, gerando aquele processo que nós já estudamos como vampirização, ou seja, espíritos que ao desencarnar estão num grau ponto de materialidade, de densidade vibratória, que nós chamamos de materialismo. Essa densidade vibratória do perispírito, que é o materialismo, dificulta que o espírito desencarnado consiga fazer o seu progresso, ele faz uma estagnação. E ele sofre o desespero de querer reviver a vida da matéria enquanto encarnado, mesmo estando desencarnado. É como se fosse uma síndrome de abstinência em graus muito superlativos. Então, ele sofre um tormento íntimo de desespero de voltar a viver na matéria. E consciente ou inconscientemente, ele vai buscar os recém-desencarnados que têm ainda uma exuberância fluídica de fluido vital não esgotados de todo, para que ele possa ainda sorver dessas emanações fluídicas. Então, vamos ver uma cena que nos preparamos bem para a sintonia estar mais elevada, porque precisamos aprofundar nisso. Ainda é um caso que ele vai contar. Não se lhe havia diluído o último liame com o corpo. Então, fluidicamente, houve a morte física, mas não houve ainda a dissociação total do perispírito. Havendo permanecido a ligação com o chakra coronário, que é no alto da cabeça, e os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado, que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final no corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de 3 entidades muito vingativas que lhe disputavam os despojos. Eu acho que a pergunta é: qual é o objetivo de nós sabermos sobre essa questão? Porque estamos nos dirigindo a trabalhadores espíritas cristãos, evangelizadores de espíritos, companheiros que estão à frente dos trabalhos espirituais de suas casas. Porque nós estamos procurando nos preparar a cada dia mais para atender pontualmente essas questões. Muito embora saibamos que há equipes espirituais que socorrem esse tipo de acontecimento, os encarnados precisam estar com a sintonia muito harmonizada para colaborarmos de alguma forma para que essas dores lancinantes possam ser minimizadas. Então, os inimigos espirituais nos espreitam, enquanto estamos encarnados, os inimigos espirituais nos espreitam todo o tempo. E a qualquer vacilação,
qualquer em vigilância, eles se pronunciam, eles se manifestam, eles se insurgem, eles nos envolvem. E essa tentativa, ela é constante. Por isso que, para que a gente não sinta a presença desses espíritos, nós precisamos estar um tom acima com a nossa sintonia. E termos a prática do perdão constante, para que a prática do perdão constante seja o valor que eu posso apresentar a eles, que no passado nós nos resvalamos em cumplicidades, mas que nesse momento nós já podemos nos conciliar. Então, esse estado de conciliação, ele é fundamental para o nosso equilíbrio. Aqueles de nós que temos desafetos, muitas vezes a gente acha que não tem, mas às vezes tem. E esses de nós que temos desafetos, às vezes desencarnados, eles precisam da nossa vibração fraterna para diluir os tormentos que lhes causamos, porque não somos vítimas. Então, descreve o Filomeno, uma nuvem escura envolvia-os, como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflições inomináveis. Aquele quadro dantesco ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco de plástico para posterior remoção. Essa é a prática que tem sido da Covid, nós já sabemos, mas nós precisamos, espíritas, entender a dinâmica dessa morte corporal e desse desencarne assistido, seja pelos amigos espirituais, mesmo que com a presença dos seus inimigos desencarnados. Nosso orientador Spinelli explicou-nos que nada poderíamos fazer exceto orar, em razão do estado emocional do irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas, o que proporcionava a situação presente. Então, veja, a espiritualidade pode fazer muito, mas não pode fazer pelo outro. E isso é muito importante, pode fazer muito, mas não pode fazer pelo outro. Então, se o espírito não tem ainda construções morais e levou uma vida em bases escusas, eles vão orar para que haja uma intercessão. Mas há inevitável atração magnética de sintonia entre o recém-desencarnado e os desencarnados que o aguardavam. É uma sintonia atrativa, é um vetor fortíssimo. Então, morrer é um fenômeno de alta magnitude com o consequente desencarnar. Em seguida da morte física vem o progressivo desvencilhar dos fluidos vitais que imantam o corpo físico e o perispírito. Quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. Então, quanto mais a nossa existência for atrelada ao materialismo, esses liames fluídicos entre perispírito e corpo físico, alimentados pelo fluido vital, são fortíssimos. Ao passo que uma pessoa mais espiritualizada, ela tem essas ligações mais tênues, mais fluidas, mais leves. Então, ela não fica atrelada todo o tempo no seu corpo físico durante a encarnação. Então, a cada instante, morrem milhões de células que são substituídas. Isso é um processo natural de renovação. E o momento final é o resultado da fatalidade biológica, que reconduz o ser às suas origens. Então, é muito importante nós pensarmos isto. Parou a apresentação, gente? Parou, Célia.
Estava esperando uma deixa aí. Apresenta de novo, por favor. Tudo? Espera lá só um pouquinho. Não, tudo não. Espera lá, só um pouquinho. Espera lá um pouquinho. Só um instantinho. Problemas técnicos já serão solucionados. Pronto, pode apresentar, certo? Eu não sei em qual vocês pararam. Não, pode prosseguir daí, se ele é da onde você estava mesmo, está perfeito. Desse modo, tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Estamos sim, Célia. Obrigada, viu, gente? É porque aqui eu não vejo. Desse modo, deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, e eu diria da existência, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar das paixões acelvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. Esse parágrafo aqui, eu acho que é significativo, amigos, para a gente entender o seguinte: nós precisamos todos os dias buscarmos viver como espíritos em experiências terrenas. Viver como espíritos transitando nessa experiência terrena. E não como encarnados buscando vivências espirituais. É diferente. Nós vivermos como espíritos é um estado de consciência. Para que a gente possa minimizar os temores que todos trazemos sobre a desencarnação, e a mais das vezes, quando perguntamos para as pessoas o que mais te atemoriza na desencarnação, as pessoas dizem que é o sofrimento que a antecede. Então, o temor é o sofrimento que antecede uma grande maioria, e uma outra maioria ou minoria, o que eu vou encontrar ao chegar no mundo espiritual. E sobre essa questão, nós vamos dizer o que André Luiz nos mostra em Evolução em Dois Mundos, quando ele diz assim: nós, ao desencarnarmos, levamos conosco o cenário mental que nos é próprio. Ou seja, tudo que eu cultivei na minha existência terrena, que formam imagens mentais vivas, é o cenário que eu levarei comigo. O cenário real das minhas construções. E não são das aparências, porque para o mundo nós podemos viver de aparências. Mas para nós mesmos, na nossa intimidade, nós temos imagens mentais. Nós temos arroubos passionais, muitas vezes, crises coléricas, irritabilidade constante, enfim, desatinos de toda sorte, e isto é cumulativo. Se nós não fizermos um processo de ajustes com a lei de transformações profundas, esse cenário do que nós vamos viver no mundo espiritual já está pronto. A exemplo disso, esse senhor que acabara de desencarnar e seus desafetos vieram ter com ele antes dele sair totalmente do corpo. Os sinais vitais tinham cessado, mas o espírito estava atrelado àquele corpo inerte, porque ainda havia uma exuberância de fluido vital a ser esgotado. E assim nós temos que, como resolver os medos, as inseguranças, com a consciência da transitoriedade da existência, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, termos
no nosso dia a dia, ações elevadas, significativas, para que tudo isso entre no arcabouço das nossas experiências. E, então, ao invés disso, muitas vezes, como diz aqui o Filomeno, conservando-se distante do lixo vulgar das paixões asselvajadas. Se nós já fizermos esse exercício, a ação saneadora já se iniciou em nós. Porque são essas questões que reforçam essa psicosfera planetária tão densa, né? É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos íntimos que facultam a vinculação entre ambos. Então, esse processo de libertação é de dentro para fora. As pessoas podem nos auxiliar muito pouco. Nos auxiliam numa assistência fraterna, nos auxiliam com uma boa reunião de estudos, mas nós não conseguimos, nas reuniões mediúnicas, fazer essa libertação. Não há essa possibilidade, embora haja uma ação de caridade para com isso, essas desvinculações não se fazem, porque alguém, em 10 minutos, tirou aquele espírito de mim, e daqui 19 minutos ele vai estar de novo imantado, porque é uma lei natural de atração, de sintonia. Então, que interessante a gente começar, quando Eurípides traz para nós que aquele que já conheceu Jesus começou o seu processo de desobsessão natural. Porque a naturalidade da desobsessão é eu mudar de tal forma o meu ser espiritual, me evangelizar, que eu nem seja mais reconhecida pelas pessoas daquilo que eu era, para que essas desvinculações se façam. É neste nível de transformações que nós estamos falando. Então, essas construções mentais, os hábitos, é que facultam a vinculação ou a desvinculação, não é? É por ação de caridade, quando nós recebemos um passe comum na casa espírita, por merecimentos, muitas vezes, somos desvinculados temporariamente daquele espírito, mas é muito temporariamente. Por isso que nós já vimos, em muitas dos nossos amigos das casas espíritas, uma pessoa fica 10, 20 anos fazendo um processo de desobsessão sem mudar a si mesmo nada, esperando que alguém a retire de uma situação que só a ela cabe. Agora mesmo no livro estava dito, olha, muito pouco ou quase nada podemos fazer a não ser orar, porque isso depende da construção daquela pessoa. Então, isso precisa mudar os parâmetros dos trabalhos de desobsessão. Por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. Então, o Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele traz... E foi exatamente o dia que nós falamos sobre isso, que houve aquele problema no som. A gente vai falar alguma coisinha, só para não ficar muito intensa as informações. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria. Havendo a ruptura brusca, que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. A maioria das pessoas que acreditam que a vida é só essa mesmo, que vivem por viver para, assim, super estimular as suas sensações, e que se elas forem privadas dessas sensações grosseiras, elas entram até em depressão,
tal é o quanto elas elegem isso como sendo um prazer, né? Uma coisa boa, quando há uma desencarnação brusca, esse desvencilhar do espírito no corpo que já está em decomposição é muito complicado. Os fenômenos de decomposição podem ser percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar. Não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo, né? E vamos dizer assim, que nós trazemos nas nossas memórias muitas experiências de desencarne sofridos assim. Nós já, muitas vezes, já suicidamos, e direto ou indiretamente, por abusos, né? Por viciações. Então, os nossos desencarnes passados podem não ter sido desencarnes suaves. Podem ter sido esses desencarnes em que o corpo está inerte, mas o espírito não se desatrela tão facilmente pelas imantações, e nós trazemos, né, essas memórias traumáticas de desencarne para que a gente possa modificar a forma de viver a vida, para que o desencarne seja uma consequência natural, viver bem para desencarnar bem. Mesmo que a prova maior seja o desencarne, porque muitas vezes a gente passa uma existência até muito tênue, e às vezes a grande prova será a preparação para o desencarne, que são os tempos que antecedem a desencarnação. E esses períodos que antecedem a desencarnação, eles podem configurar uma prova escolhida. Então, vamos avaliar a nossa existência no que se refere a essas questões, para nós dissiparmos da nossa mente essas imagens sofridas que nós trouxemos no passado e avaliar qual é a bagagem que hoje nós vamos levar conosco. Porque esse vai ser o cenário, essa vai ser a região, essa vai ser a situação em que eu vou me encontrar no processo desencarnatório. Então, ainda do temas da vida e da morte, morrer do ponto de vista espiritual nem sempre é desencarnar, isto é, libertar-se da matéria e das suas implicações. Quais são as implicações? O modo de vida que nós escolhemos viver durante a existência. Todos as distonias emocionais que foram criando as imagens mentais e que formam a nossa psicosfera. A desencarnação é um fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Então, nós trazemos padrões atávicos de desencarnes traumáticos. E isso gerou toda uma literatura mal influenciada por espíritos sofredores, que veio na literatura de ficção, muitas vezes, romanceada, veio dar à humanidade da Terra um reforço a esse temor. E nós, muitas vezes, há pessoas que, desde a idade adolescente, já morrem de medo de desencarnar, né? Então, nós precisamos, ao invés de preocupar com a desencarnação, preocupar com a existência. Conforme eu vivo, assim eu vou partir. A morte é fenômeno biológico. Término natural da etapa física que dá início a novo estado de transformação molecular. É o ciclo da vida, né? O ciclo biológico, né? Nasce,
Você esgota o seu fluido vital, as células vão se decompondo, os órgãos vão entrando em dificuldades de se manter, e isso vai se transformar. Como a gente pega uma folha, faz essa aulinha para as crianças da evangelização, a gente pega uma folhinha bem tenra, cheia de fluido vital, uma folha adulta, já ressequida, e uma folha velha, totalmente seca, mostrando as etapas do ciclo vital, e então aquela folhinha seca você esfrega na mão, ela volta para o solo e vai fertilizar o solo. Então, mostrando para a criança o ciclo da vida, isso é muito importante. Em tudo na natureza, mostrar para a criança os ciclos, né? Do sol, da noite. E quando a gente começa a trabalhar os ciclos, que uma coisa termina para começar outra e não há solução de continuidade, a criança já vai mudando os padrões mentais que ela trouxe atávicos do desencarne, trazendo traumas. Então, ela vai sentindo a naturalidade em todas as circunstâncias dos ciclos evolutivos, das estações do ano. Então, nós vamos buscar na natureza o ciclo biológico, e todo o tempo, não numa vez só, vamos falando, mostrando, sentindo, vivendo, e a criança vai transformando aquele quadro de memória para que ela possa ter uma vida mais plena, mais livre, mais feliz. Muitas vezes, o temor da desencarnação está relacionado ao quanto nós não valorizamos a vida. E, portanto, os suicídios indiretos, né, podem ter sido um peso consciencial para cada um de nós. Então, quando o homem compreender em toda a sua magnitude o fenômeno da morte e o consequente despertar do espírito, poderá contribuir de maneira eficiente para o desprendimento dos moribundos no seu leito de agonia. Um trabalho muito importante de evangelização, quando se era possível, eu já vou responder algumas perguntas. Quando era possível nós visitarmos os leitos dos hospitais ou as pessoas acamadas em fases terminais, e o quanto é reconfortante, né? Você levar um conforto, uma esperança verdadeira para essas pessoas que estão inseguras, né? E o quanto falar de Jesus, da misericórdia divina, da presença dos benfeitores em nossa vida, é como se nós pudéssemos segurar simbolicamente na mão daquele espírito que está partindo, para dizer que estamos com ele, que ele esteja ali firme, que nada de mal vai lhe acontecer, né? Então, isso é um trabalho que precisa voltar assim que for possível, né? Nós fazermos visita para passes nos leitos, nos lares, para os acamados, né? Nos hospitais. Então, tudo isso é importante, né? Nós realizarmos de uma forma bem simples. Ainda diz o Filomeno, no Temas da Vida e da Morte, o comportamento materialista que o propele a uma existência de imediatismos faz que, diante da morte dos seres queridos, se entregue ao desespero, ou à blasfêmia, ou ao inconformismo, atirando perigosos dardos de ira naquele que necessita de paz, no momento grave em que se lhe encerra o ciclo biológico, no qual realizou empreendimento de magna importância para o seu curso de evolução. Que importante, né? O materialismo é o maior antagonista à doutrina dos espíritos, que visa a espiritualização da existência. Então, é o extremo oposto, né? O imediatismo é uma das posturas materialistas, né? A dificuldade com frustrações, o egocentrismo, que são derivações do egoísmo, né?
são a possessividade, o ciúme, a inveja, são posturas materialistas que densificam muito o nosso perispírito. Então, no momento em que nós vamos devolver alguém querido ao mundo espiritual, porque assim que é quando alguém dos nossos desencarna, e nós fazemos aquela cerimônia, nós estamos devolvendo aquele ente querido ao mundo espiritual. E assim como quando ele nasceu, alguém estendeu os braços para segurá-lo e ampará-lo, quando retornamos ao mundo espiritual, alguém de lá também nos estende os braços para darmos sequência a esse processo de desencarnação. No momento em que encerra o ciclo biológico, o ambiente espiritual, onde a pessoa está ali, hoje nós estamos falando dos leitos dos hospitais, mas podem ser os leitos nas nossas casas, né? Esses momentos, eles precisam ser de uma espiritualidade, de uma música suave, de conversas edificantes, mesmo que a pessoa fique anos acamada, anos acamada. Precisa dessa leveza, desse ambiente que facilita a proximidade dos benfeitores espirituais. Nós precisamos criar isto, né? Porque isso vai aplacando as dores físicas ficam menores, o conforto espiritual fica maior, o desligamento é lento e progressivo, vai afrouxando, vai desgastando esse fluido vital, a pessoa vai esgotando. Quanto mais ela esgotar o fluido vital encarnada, mais livre ela sai desse corpo físico, né? Os minutos ou horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para o ser em preparativos para seguir a espiritualidade. Esse tema é de alta delicadeza, e nós não vamos entrar em méritos e nem julgamentos, mas uma pessoa que está numa fase terminal, um segundo que ainda está atrelado ao corpo vivo, é importante para o seu processo evolutivo. É importante. Nós não podemos abreviar, a pretexto de aliviar a dor, abreviar a experiência que o espírito está fazendo atrelado no corpo físico, seu perispírito atrelado no corpo físico, porque nesses momentos há uma memória, as memórias perpassam o nosso campo mental. É como se nós passássemos em revista toda uma existência, e naquele momento em que essas memórias dessa existência começam a passar no nosso campo mental, nós podemos ressignificar, nós podemos rever alguma coisa, mudar ainda naquele instante final, nos últimos momentos, mudar concepções, mudar pensamentos. E esse momento, ele é imperdível, mesmo que para os familiares haja muito sofrimento de conviver com os nossos queridos assim. Mas é extremamente importante. Então, o afrouxamento dos laços espirituais e consequente desfazimento deles ocorre entre sensações e emoções complexas, que variam de criatura para criatura, conforme o grau evolutivo que cada qual haja logrado. Nós vamos dar um break aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Vamos conversar um pouco, tem algumas perguntas, e para ficar mais dinâmico, eu vou ler aqui o que me enviaram. A questão é assim: esse medo exagerado de contrair o vírus sinaliza meu estado evolutivo?
o medo, ele é necessário para a preservação da vida. Se nós fôssemos pessoas muito sem nenhum receio da desencarnação, por certo, nós nos atiraríamos a perigos desnecessários. Então, existe um medo que ele é natural, ele é natural do nosso processo evolutivo, né? E, então, nesse sentido, o exagero, esse temor exagerado, ele revela que existem em nós pendências na nossa personalidade que nós não fomos capazes de resolver. Porque a nossa consciência, ela emite um influxo para os campos da memória e sinaliza que ali nesta memória, nessa anterioridade que eu trouxe, ela sinaliza que essa memória que eu não transformei na minha anterioridade, ela sofre ali uma movimentação energética que causa emoções difíceis. Então, os sintomas de aflições terrenas que o Evangelho mostra, as nossas aflições denunciam que há questões na minha anterioridade que não foram resolvidas, então o espírito não está de todo pacificado. Então, não sei se a Alzira está aí. Alzira, você está por aí? Hoje eu não consegui ver a Alzira. Oi, Célia, estou aqui. Eu não consegui te ver de jeito nenhum. É porque eu estou com a câmera fechada para não atrapalhar o som. Tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite, Alzira. Eu vou ler essa pergunta para você nos ajudar aqui, Alzira, é assim. Uma vez que a maioria da humanidade não tem consciência da importância de uma encarnação, podemos entender, então, que essa maioria passará necessariamente por todo esse trauma do desencarne? Não sei se compreenderam a pergunta. A pessoa que não tem consciência da encarnação, então ela vai ter um desencarne traumático necessariamente? Não, de forma alguma. Eu acho que eu voltaria um pouquinho aí no que você estava falando sobre o medo. Porque o medo é uma questão que impede a evolução do espírito, né? E se eu não tenho consciência do papel que vim desempenhar, mas eu posso ter sentimentos que já estão mais harmonizados, porque muitas vezes não é possível que nenhum espírito que esteja reencarnado não tenha consciência da oportunidade recebida. Porque nós sabemos que até idiotia, o espírito sabe que ele ia reencarnar e o que ele vai fazer. Agora, nós precisamos tomar consciência, não é só que eu sou um espírito. Eu tenho percebido que nós estamos perdendo as mais sublimes oportunidades que esta reencarnação nos trouxe. A Célia procurou aí trazer muito bem essa questão do desencarne, que o André Luiz nos mostra isso no fator da histólise, que é essa cadaverização que nós vamos passando. Eu vejo que nenhum de nós, conscientemente, vamos falar, estávamos preparados ou poderíamos desconfiar que nós íamos passar por um processo de um desencarne tão difícil como nós estamos passando. Então, por que está sendo difícil? Porque nós não fizemos o que a Célia falou lá atrás, nós não estamos tendo vontade para espiritualizar a nossa existência. Então, o materialismo tem nos consumido de tal forma que nós esquecemos dessa transitoriedade, que achei bom quando a Célia colocou, porque o Filomeno fala transitoriedade de órgãos, eu também falaria de nossa identidade espiritual. Hoje nós estamos assim, mas tudo isso é muito transitório, né? Então eu vejo que todos nós, porque não é porque eu sou espírita, nós somos espírito, nós temos consciência do que nós estamos fazendo aqui. Nós temos muitos espíritas que não têm consciência, porque a consciência é a tomada de consciência da lei.
É quando eu começo a vivenciar os princípios que me auxiliam na minha elevação. E uma das coisas que nós temos visto hoje, especialmente hoje, é o medo. Mas é o que a Célia falou, o medo de morrer, mas não é, são as memórias que nós temos armazenadas em nós e que têm trazido muitos atavismos e muitos prejuízos para vislumbrar um campo de luta que seja uma luta transformadora. Tomar consciência de uma reencarnação é viver como espírito. Isso que é tomar consciência. E nós, mesmo tomando, às vezes, essa consciência do que seja viver como espírito, nós estamos longe, porque nós estamos vivendo muito mais de emoções do que de verdadeiras transformações dos sentimentos. Nós estamos muito presos àquilo que já vivenciamos, porque, na verdade, nós temos memórias de outras pandemias, como a gripe espanhola, foi muito pior do que nós estamos fazendo agora. Nós temos essa memória. Mas essa memória, ela não foi trabalhada, talvez em outras existências. Eu estou fazendo um estudo e fiquei pensando que Jesus trouxe para todos nós o Evangelho há mais de 2000 anos. E até hoje nós não aprendemos. Eurípides trouxe a evangelização de espíritos desde 1907, vamos falar a partir do Colégio Allan Kardec. E a partir daí ele desenvolveu um processo de educação na estrutura mental como ninguém conseguiu fazer. E hoje ele traz uma metodologia e nós ainda não compreendemos a metodologia. Então, nós não tomamos consciência ainda das oportunidades que nós estamos vivendo. Por isso que nós estamos com medo. E realmente nós estamos sendo levados com um perispírito imantado de energia, como a Célia colocou, sem fazermos construções nobres e edificantes no campo da transformação do nosso ser, nós estamos indo com uma vitalidade muito intensa no corpo perispiritual, e um comprometimento muito grave no campo dos sentimentos. Então, as nossas criações mentais, a gente não pode esquecer que o pensamento configura as nossas imagens. E nós não rompemos com esses espíritos que têm essa sintonia conosco, atraído pelos vetores dos nossos sentimentos, nós não conseguimos desvencilhar deles. Tanto é que quando estamos encarnados, nós escutamos muitas vezes em reuniões o espírito obsessor dizendo assim, eu encontrei com ele, eu descobri onde ele estava. Por quê? Porque as emanações mentais, as ideias que saem de nós, são atrativas, entramos num processo de sintonia, por que não de simbiose? Então, eu acho que tomarmos consciência, a gente até pode falar, não, eu tenho consciência de que eu estou vivo. Mas muitas vezes, em assistência fraterna, eu já vi que a pessoa nem sabia que estava reencarnado. O espírito não sabe que está reencarnado. Então, isso é muito sério, esse momento que estamos vivendo. Nós temos que rever, eu acho, em primeiro lugar, os sentimentos para saber como nós vamos chegar do outro lado. Muito importante isso que a Alzira está falando e está me ocorrendo, a gente dizer. Agora, a gente pode dizer isso com toda clareza, esses anos de evangelização, que num processo obsessivo, nós temos que atender muito mais o obsediado do que o obsessor. Muito mais. É o encarnado que eu tenho que investir, evangelizar, assistir, caminhar junto, auxiliá-lo a fazer mudanças, do que nós não podemos ter ingenuidade de achar que numa reunião mediúnica, em 2 minutos de conversa, nós vamos reverter um ódio arquissecular do espírito obsessor. Isso é uma imaturidade nossa. E nós precisamos começar a fazer mudanças, aproveitando esse momento de transformações para um tempo novo, que essas mudanças sejam profundamente realizadas. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. Quando vem para mim, não está vindo quem fez, né? Mas
Ok. Do ponto de vista fisiológico, o desencarne desvincula o espírito do corpo. Porém, o vínculo do espírito com o materialismo não ocorre. E dessa forma, o espírito não se liberta do materialismo, pois desencarnado, ele irá buscar de todas as formas sentir os prazeres que mais lhe consumia durante a vida na Terra. O desencarne não liberta o espírito do materialismo. Essa é perfeita, essa colocação. O materialismo é um estado íntimo do espírito. Ele pode estar desencarnado ou encarnado. Então, se a construção dele foi um processo de emoções corrompidas, e se é disso que ele se compõe, e onde quer que ele esteja, encarnado ou desencarnado, ele não rompeu com o materialismo. Porque para romper com o materialismo, ele teria que espiritualizar a existência, então mudar padrões morais. Né, Alzira? O que você acha? Eu penso, Célia, que nós não podemos confundir pensamento com espírito. A gente precisa saber ter muita clareza disso, né? O pensamento compõe a estrutura mental do espírito, mas ele não é o espírito, né? E o que alimenta no nosso ser, o materialismo, realmente é o pensamento e os sentimentos de posse que nós carregamos, o nosso egoísmo, né, a avareza. E isso vai fazendo com que haja uma impregnação fluídica no pensamento e no contexto perispiritual. E nós precisamos também entender que a morte ou a desencarnação, ela não se rompe isso de uma hora para outra, de forma alguma. E é por isso que muitos espíritos que hoje nós estamos vendo aí em situações bastante lamentáveis, como o caso que foi citado de início, que Spinelli fala que a gente só tem que orar. Por quê? Porque esses espíritos, eles vão ter que esgotar isto de alguma forma, e muitos não esgotam. Eles incorporam essas ideias no contexto perispiritual porque era o alimento que eles tinham. Então, muitas vezes, a gente precisa ter um outro olhar para não confundir essa questão do espírito e do pensamento. Quando você falou aí, Célia, que a questão de atender o obsediado, por que a gente tem que fazer isso? Porque no pensamento materialista, a primeira coisa que enfraquece no espírito é a vontade. A vontade enfraquecida, nós perdemos a força do motor que vai acessar as energias que vão levar para o pensamento. Então, quando o espírito atua, muitas vezes não atua só no pensamento, atua na vontade, porque enfraquece a vontade devido à complexidade dos processos mórbidos que alimentam o pensamento. Então, eu vejo isso, né, e eu já estou ficando meio assim, não sei se devo falar ou não, porque às vezes a gente não é bem interpretada, quando você colocou aí a respeito das reuniões da Casa Espírita. Nós vivemos mais de um século e meio atendendo espíritos desencarnados, mas agora nós vamos ter que atender os espíritos encarnados. Porque o nível de tormento, de aflição, de incompreensão é tão alto, e que nós vamos ter que atender, estarmos preparados para socorrer, atender mesmo. Esse vai ser o nosso papel. Por quê? Porque o pensamento está mesclado nos interesses. Gente, quando Kardec nos mostra, fala que o maior impedimento da nossa evolução são os nossos interesses, nós precisamos fazer uma análise mais profunda, quais são os nossos interesses, porque os nossos interesses, eles estão revestidos da intenção que o Espírito dá. Então, isso é muito sério, nós estamos no momento de rever isto, e isso precisa ser sentido por nós como uma necessidade, porque quando a Célia falou, e nós precisamos espiritualizar a existência, a espiritualização da existência, ela tem que estar atrelada à vontade, porque tem muitas coisas hoje que nós perdemos a oportunidade e priorizamos outras agora, né? Então, eu acho que
Na verdade, eu vejo que o que Eurípides nos traz, nós vamos gastar mais um século para aprender, que é estudar o ser espiritual que nós somos e o que é a composição do pensamento na nossa estrutura mental, a composição do sentimento na nossa estrutura mental. Então, eu vejo que é muito sério isso. Parece que nós estamos no deleite, assim, de que tudo vai passar, que as coisas vão mudar, que o vírus, a vacina vai mudar, mas não é isso que nós estamos sendo convidados. Nós, espíritas, nós estamos sendo convidados a, doravante, sermos os bandeirantes de um novo milênio. É diferente isso, né? É diferente. Então, eu vejo assim, a gente está aguardando que Bezerra vai reencarnar, que Eurípides vai reencarnar, mas eles não vão reencarnar agora. Agora é o nosso papel, porque nós temos que fazer também o saneamento interno, porque nós somos aquele espírito que mais recebemos, somos nós, gente. Nós somos espírito da primeira revelação, da segunda, da terceira, com a chance ainda de ter uma metodologia que amplia os horizontes do espírito, em virtude daquilo que o conhecimento da doutrina nos traz. Então, eu acho que isso é uma questão muito séria, prioridade, o que nós vamos, qual é o foco da nossa existência atual, porque a gente não sabe o tempo de cada um, né? Que importante esse comentário, Alzira, que agora é a nossa vez, né? Os espíritos estarão voltando e sempre estão presentes, que não precisam estar encarnados, né? Nos amparando, mas o chamamento é para nós, gente. Se a gente não fizer mudanças profundas e estruturais agora, o que mais vai ser necessário? Porque eu tenho falado, a Alzira acabou de falar, eu tenho falado todo dia, muita gente está esperando passar para continuar tudo igual. Ô Célia, o evangelho é tão claro, eu fico pensando quanto a gente ficou cego, a gente não viu, não entendeu o que é o evangelho, porque quando ele fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, quem são os escolhidos? Pois é. Aí a gente escuta, o espírito é o trabalhador da última hora. Quando chega na última hora de um tempo, de um ciclo, nós recuamos, porque nós estamos com medo. Então, a gente precisa entender que o que mais... Quando Spinelli fala ali da educação, não existe outro caminho a não ser este, né? Não existe. Não existe outro caminho. E o mundo de regeneração só vai acontecer quando nós nos educarmos, sentimentos e pensamentos, né? Então, é uma estrutura muito séria, né? Quando você falou aí da folhinha, né? Da imantação do fluido vital, eu fico pensando, ensinar as diferenças para um espírito no início da evolução é uma coisa tão séria, quando a gente mostra, né, a imantação do fluido vital numa planta, o que ela perdeu em outra, a diferença do dia da luz, do dia com a noite, são situações de renovação de memória e a gente não aprofunda, não dá valor a tudo isso. Começa na infância, né, esse processo. Porque nós já precisamos transformar esse medo, né? Kardec afirma assim, né? O espírita não teme a morte. Eu falo, o quê? Kardec fala assim, o espírita não teme a morte. Só que não, né? Porque a gente ainda traz esses atavismos e não tem segurança. Essa é a grande verdade, de que o que nós estamos vivendo é o melhor para nós, né? E que confiar na misericórdia divina, né? E nós estamos vivendo um momento de muito avanço na ciência, com muitos termos, com muita terminologia, para definir a questão do corpo. A questão das relações do espírito ainda está muito aquém. Então, quando a gente fala disso, parece que nós estamos falando uma coisa que não é a verdade. E nós precisamos entender que todos esses mecanismos que trazidos por Allan Kardec precisam ser melhor compreendidos para nós, né? Às vezes nós usamos palavras bonitas, terminologia, cada dia um termo, muda os termos, mas o espírito, né? Eu fiquei pensando naquela pergunta que fizeram outro dia sobre o Alzheimer, eu falei, o espírito não tem Alzheimer, o espírito não tem deficiência. Olha como nós só temos os olhos para a matéria.
Então, o espírito não é deficiente, o espírito é doente, mas deficiente não. Ele é deficiente, né, no estado de nível de consciência evolutiva. Mas o espírito, ele em si, a dificuldade é física. É esse entorpecimento do corpo físico que inibe o espírito. Então, eu acho que espiritualizar a existência é levantar esses véus para que a gente entenda quem realmente nós somos, né? Muito bom. E não sei se dá tempo de mais uma pergunta, acho importante. A dor intensa, decorrente de doenças como o câncer, não acabam conturbando o pensamento do espírito e tirando desse estado de tranquilidade natural e natural exaustão dos fluidos vitais, dificultando o processo de desencarne? Você quer falar, Alzira, sobre isso? Olha, o câncer é uma bênção, né, gente? O câncer, você tirar uma imantação energética na forma de um tumor no corpo físico é uma drenagem extremamente importante. Agora, ele causa dor, sim, porque não é só a dor física, é o expurgo daquilo que está no nosso contexto mental e perispiritual e que muitas vezes nós não compreendemos. Eu não sei se poderia dar um exemplo, Célia, mas a Célia... Com certeza. A Célia compartilhou comigo. Eu perdi 2 irmãs com câncer e 2 irmãs extremamente evangelizadas. E por muitas vezes a gente falava assim, fica tranquila, ela falava assim para mim, eu estou suando tão frio, eu falava assim, quer que eu te cubra? Ela falava assim, não, Alzira, isso estou perdendo as energias, já é o fator do desencarne. E eu fico pensando que quando nós temos uma questão do câncer, eu acho que a família é ainda aquela que não compreendeu, porque ao cansaço, ao desgaste, ao sofrimento, mas quanto mais tempo o espírito permanecer no corpo, quanto mais ele esgotar, isso é o processo da história. Se a gente precisa de entender que ele vai esvaindo todas as energias para o espírito sair do outro lado de lá melhor. Então, o câncer, eu sempre falo, bendito o câncer, porque ele renova as estruturas perispirituais, e ele nos renova também, porque nós refletimos muito na doença. Então, a dor física, ela é assim, uma dor dilacerante, mas ainda, gente, a pior dor é a moral. Por isso que a Célia colocou as virtudes que Paulo fala, a pior dor é a moral, a física. Se a gente não tivesse um câncer, será que a gente estava ligado a Deus, a Jesus? Não sei. Por quê? Porque nós estamos passando agora com Covid. Não é uma dor demorada. Não é uma situação. Qual que é a dor pior? É o isolamento, é o abandono da família, é esse estado que a gente não parece que não dá tempo da gente organizar. Agora, o câncer, a gente dá tempo de reorganizar e organizar mentalmente. É a falta de aceitação nossa, porque ele é um processo de expurgar, tirar aquelas energias mórbidas que estão em nós, para que o nosso corpo perispiritual se liberte daquilo. Então, eu vejo assim, eu perdi uma mãe que amputou uma perna, e quantas vezes ela entra em coma, depois todo mundo esperando que ela desencarnasse, na minha casa cheio de médicos, a mamãe tinha um são de sobrinhos médicos, de repente a minha mãe volta e conta tudo como é que estava acontecendo. E ela fala para nós, bendita amputação, porque eu estou com perna no perispírito, eu não perdi, não lesou o meu perispírito. Então a gente fica pensando que a doutrina espírita nos esclarece tanto. Agora, a gente sofre, gente, todo mundo sofre, a gente sofre de ver um pai, uma mãe, um filho, uma irmã, mas
Existe uma lei atrás disso, que é uma lei do amor. Nós precisamos entender isso, né? Que é a lei do amor. A Alzira pode falar com conhecimento de causa do assunto, né, Alzira? Já vivenciei muitas experiências, né? Com filho, com mãe, com irmão, com sogro, né? Então, a gente vai aprendendo a viver comigo. Com ela própria. É isso então, com os próprios testemunhos, né? Passar por isso e se sentir renovado e agradecer a Deus a oportunidade desse ajuste, né? E dessa reorganização energética do perispírito, é o espírito resignado. Né? Então, que a gente acompanhou de bem perto as duas irmãs da Alzira, e o quanto elas se tornaram espíritos resignados diante dos testemunhos que deram, né? Então, é uma bênção do espírito. A minha primeira irmã, que morreu com câncer, 2 dias depois, ela comunicou pela Ana Maria. Você lembra, Célia? Lembro. Agradecendo que ela entrou livre de tudo aquilo que o atormentava. A gente fica muito feliz de ver isso, né? Não pode ver o corpo sofrendo. Exatamente. A gente tem que ver a liberdade do espírito, né? É aquilo que é o que acontece com a crisálida, vai libertando, vai soltando, vai, né? Então a gente precisa aprender isso. Por isso que eu acho que nós ainda não aprendemos a espiritualizar e a viver como espírito. Muito bom, amigos queridos. A semana que vem é o capítulo 7º, que a gente vai tentar analisar a mensagem do Dr. Bezerra, que eu acho que é uma mensagem bastante profunda e abrangente, e foi escrita no meio dessa pandemia. Eu acho que merece a gente refletir e juntos, né, sobre isso. Então, vamos fazer a prece. Deixa eu achar uma musiquinha aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Hoje queremos lembrar em nossa prece da Sueli Caldas Schubert, que desencarnou nesse dia, essa tarefeira de Jesus, que tanto contribuiu com a doutrina espírita, que ela se sinta reconfortada e recebida por aqueles que a amam verdadeiramente no mundo espiritual. Queremos vibrar, Senhor, por todos aqueles que se encontram neste momento em aflições, em desespero, em sofrimentos de toda sorte. Que essas caravanas socorristas possam ir em favor de todos, levando alento, paz e esperança a tantos corações. Aos nossos irmãos recém-desencarnados das nossas regiões, na nossa ambientação reencarnatória, que possamos contribuir com preces fervorosas em favor de todos. Agradecemos a presença honrada e amiga dos mensageiros de Jesus, que nos amparam a pequenez, que suprem as nossas deficiências, para que o trabalho, Senhor, prossiga em benefício de todos nós. Que tenhamos uma noite de refazimento e amanhã, no despertar de um novo dia, estejamos apostos, revigorados e felizes. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre.